Bora lá. Chamar a Letícia para entrar com a gente aí, por favor. Oi, Letícia, boa noite para você. Obrigado por participar aqui no programa com a gente, você que é nossa colega aqui no UOL. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Me escutam direitinho? Muito Tudo bem. você bem, muito bem. Olha só, a Letícia fez uma entrevista recente com o Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. A partir dessa conversa, surgiu, né, dessa entrevista, surgiu a informação de que o governo ia taxar essas compras via internet, compras internacionais de até US$ 50. O Lula e o Haddad viajaram para a China com isso aí na bagagem. A Janja tuitou, dizendo: "Ah, não é bem assim, temos que explicar, vai ser uma fiscalização em cima das empresas." E tem um bastidor aí de que teve muito ruído na internet. A Janja, que é a primeira-dama, monitora isso. O próprio Lula achou que tinha mais a perder. Veio um recuo aí do ministro da Fazenda. Ô, Letícia, explica para a gente a pergunta que você vai ter que responder. Por que que o governo recuou e manteve essa isenção de compras até os US$ 50? E se isso foi um erro de comunicação e eles vão estudar e refazer, ou é um erro de conceito, a gente pode esquecer essa história? Então, é o seguinte, tem uma regra que é de 1999 que permite uma isenção para encomendas, no caso de encomendas de pessoa física para pessoa física, no valor de até US$ 50. Então, o que o governo fala, que é o que Barreirinhas trouxe na entrevista que ele fez, que a gente fez com ele no fim de semana da Páscoa, é o seguinte: a isenção ela sempre foi de pessoa física para pessoa física. Algumas empresas estavam usando essa brecha dessa portaria para burlar a regra, porque quando uma empresa manda um produto para o Brasil, ela teria que pagar um imposto de importação. Só que quando essa regra foi feita em 1999, era o comércio mundial via internet era muito baixo. Pensa de 99 para 2023, explodiu o e-commerce e tal. O Barreirinhas falou o seguinte: no ano passado, só no ano passado, foram 170 milhões de encomendas. Para 2023, a gente está esperando 200 milhões entrarem no país. Então, a gente precisa que esses produtos tenham, que as empresas paguem imposto sobre esse produto para poder vender aqui no país. Senão, fica uma concorrência desleal muito grande com as Faz empresas todo nacionais sentido. daqui. A Faz tese faz todo sentido. sentido. Todo sentido. Uhum. Letícia, talvez valha explicar que nesses mercados, na verdade, né, de internet, as empresas às vezes lançam mão de uma pessoa física. Na verdade, é ela que está vendendo, mas quem aparece na nota fiscal é uma pessoa física que às vezes nem existe, né? Já É noticiaram exatamente esse casos. o ponto. O É Jack Explica exatamente Chan. esse esse ponto. mecanismo para a gente, então. Então, é uma história um pouquinho complicada, porque tem um monte de detalhezinho, e eu acho que no fim das contas a comunicação ficou muito confusa, porque aí foi para a internet, aí as pessoas ficam falando, fica mais difícil, no fim das contas, até do que é na vida real, na prática. Mas, então, existe essa portaria de 1999, aí ele falou, o pessoal está usando justamente essa brecha, isso como brecha para burlar esse sistema e não pagar imposto. Então, uma empresa, sem citar nomes de empresas, mas uma empresa grande que vende roupa que fabrica na China, por exemplo, não necessariamente na China, ela fabrica em larga escala, as peças custam 2 centavos no fim das contas para ficar pronta, e ela manda para o Brasil, ao invés de mandar como uma blusa para a Letícia e pagar um imposto, mesmo que a blusa custasse menos que US$ 50, ela teria que pagar um imposto. Ela manda a blusa para a Letícia dizendo que é uma blusa da Joana, por Uhum. exemplo. O Barreirinhas até fez uma brincadeira na entrevista. Ele falou assim: o Mister Chan é o cara que mais envia produtos para o Brasil, no mundo. Porque eu tenho um tanto de Mister Chan que manda produto para cá, que todo mês chegam milhares de pacotes do Mister Chan. Então, ele é um grande emissor para o país. Então, bom, isso para explicar essa brecha que a Receita encontrou, e aí falou: não, se a gente começar a fiscalizar, fortalecer a fiscalização, para combater a sonegação de imposto, a gente vai pegar todas as encomendas dos Mister Chan que estão chegando e vamos ver se é de Mister Chan mesmo. Vamos abrir, ver se é um pacote.
do Mr. Chão para Letícia, ou se é uma blusa vindo de uma empresa varejista, e passar a cobrar imposto se vier roupas, não apenas roupa, né? Mas se vier produtos comercializados. Quando ele estava dando toda essa explicação, falei, tá, mas, secretário, como que a Receita vai fazer isso? Porque não tem gente suficiente para ficar ali abrindo pacotinho na alfândega, 200 né? milhões de documentos, né? Que Exato. teria que abrir. É muita coisa. Ele falou: não, a gente vai ter um sistema de inteligência. Ele explicou umas coisas um pouco técnicas sobre um sistema de inteligência um programa que vai, um software. Falou que tem uma outra coisa que as empresas vão ter que fazer, que é preencher uma declaração com um monte de detalhe, que nem a gente preenche quando está viajando de avião. Estou pousando nesse país, estou vindo desse país, não tenho nada a declarar. Mas uma coisa cheia de detalhes, e falou assim: tem uma outra coisa. A gente vai acabar com aquela regra que permite a isenção no envio de encomenda de pessoa física para pessoa física. Porque a gente está vendo que isso está sendo uma coisa usada para burlar o sistema de impostos no país. E que isso está permitindo as empresas a sonegar imposto. Está facilitando a sonegação. Se a gente não acabar com essa regra, a gente não vai ter como fiscalizar direito. E aí o Brasil vai ser inundado cada vez mais por produto é, produto feito de uma maneira muito barata, provocando uma concorrência desleal aqui dentro. Eu fiz a reportagem, fiz a entrevista, e isso começou a ter um barulho nas redes sociais. Começou assim, era domingo de Páscoa, então ainda começou um pouquinho, aí na segunda-feira continuaram falando, porque acho que, né, um fala, outro fala, outro fala. Na terça-feira o negócio estava crescendo de um jeito muito forte. E todo mundo procurando a Receita para se posicionar. Eu até fiquei com uma impressão, até pensei em algum momento se isso não podia ser ação de robô, né? Porque a gente viu muito em 2018 e em 2022 na eleição, né? A oposição ao governo atual está movimentando com um robô. Pedi um levantamento para a Quest, inclusive, para a consultoria. No fim da semana, eles analisaram o movimento nas redes e falaram que realmente não foi, que foi um movimento orgânico, que as pessoas estavam reclamando muito, que o negócio virou, cresceu, saiu da bolha oposicionista e foi para as redes sociais, estourou. E aí o governo foi muito, na semana passada isso foi o assunto, acho que o principal assunto da semana, né? E nisso o Lula estava com o Haddad na China e o povo do governo aqui no Congresso, no Planalto, quando a gente conversava eu estava conversando, por exemplo, com um petista semana passada no Congresso. Quarta-feira. Ele olhava assim, nossa, mas tá essa confusão, a gente está sendo atacado por todos os lados por causa disso, tal, todo não paro de responder sobre essa questão. Vai taxar as lojas asiáticas e o povo brasileiro vai pagar mais caro. A narrativa virou essa, que de fato é o que aconteceria, os produtos ficariam mais caros porque a partir do momento que a empresa paga imposto, ela repassa imposto para o consumidor. Então é um fato. Se tem uma brecha e está entrando produto por essa brecha e o produto é barato e a brecha vai fechar, o produto vai ficar caro. Mas num E a- sistema de comércio leal, toda empresa tem que pagar imposto. É uma brecha aí que está provocando É uma concorrência Por que que desleal, só o Mister Chan não ia pagar imposto, né? É né? Ou exatamente Mister o que. Shen, não sei como é que é a pronúncia, sabe? Também não sei, mas é exatamente o que os varejistas brasileiros falam. Assim, a gente paga um monte de imposto aqui, pago imposto para pago CLT, pago funcionário, hora extra, ou todos esses impostos que a gente paga muito imposto no Brasil, né? E o povo na China está produzindo, às vezes até, não apenas na China, né? Mas em outros lugares, às vezes até com mão de obra análoga à escravidão, que a pessoa não tem direito a nada. A gente já viu mil reportagens sobre isso, enfim. Mas, de qualquer forma, o produto está saindo de um lugar sem pagar imposto, entrando aqui sem pagar imposto. Então, fica uma concorrência desleal. Em resultado, teve toda essa onda nas redes sociais, o governo não gostou. Aí, ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto. A gente fez uma reportagem hoje, eu e a Carla Araújo, aqui em Brasília, contando um pouquinho como é que foi essa reunião de ontem no Planalto, no Alvorada, do Lula com o pessoal da equipe econômica, que o Lula falou, olha,
falando assim, não tem como, não vale a pena. O desgaste provocado por essa história não está valendo a pena. Não está compensando os 8 bilhões de reais que a gente vai economizar, porque que a E gente vai é que vai arrecadar. dar 8 bilhões de reais mesmo, porque cai o Porque 8 movimento, bilhões, né? 8 bilhões é Não, uma baita grana. não, Não é pouca grana, não. se o valor das coisas sobem, diminui o fluxo, diminuindo a base tributável, cai a arrecadação. Quer dizer, a conta foi mal feita, na verdade, foi precipitada. Esse é um bom ponto, as pessoas vão consumir menos. E outra, a inflação, né? Porque também tem um risco de, então a gente vai deixar de comprar aqui, então vai começar a comprar lá. Não sei se poderia ter algum efeito significativo, inflação, ou se as próprias empresas brasileiras poderiam subir o preço, já que está diminuindo a concorrência. A gente não Uhum. sabe como que poderia ficar, o que poderia acontecer, mas é exatamente isso, assim, a estimativa talvez nem fosse alcançada, e aí falaram, olha, melhor recuar, melhor voltar atrás, porque está dando mais trabalho do que Não, perdeu o benefício, do jogo. que não É estamos... que nem quando você assume uma posição na bolsa, acha que vai subir, o negócio cai, melhor você liquidar logo e assumir o prejuízo e ir para a próxima. Kennedy, posso explorar a Letícia aqui, fazer uma pergunta fora do Por script? favor. Claro, por favor. Letícia, o seu entrevistado falou alguma coisa sobre taxação de apostas online? Estou perguntando isso, que hoje estourou um escândalo, mais um, sobre manipulação de resultados de partidas de futebol, provocado por essas casas de aposta virtuais que no governo Temer permitiu, né, a instalação em 2018, não regulamentaram até hoje, nem o Temer, nem o Bolsonaro, e por enquanto ainda não o governo petista tampouco. E foi uma das coisas que o próprio governo já mencionou no passado que eles pretendiam taxar. Alguma notícia, Não. alguma informação sobre isso? Ô Zé, e para completar, Letícia, escândalo grave, que é suspeita de fraude em jogo da Série A do Campeonato Sim. Brasileiro. Não, o Um jogador já negócio assim, admitindo que fez pênalti sem cavou cartão precisar, tá, amarelo, beleza. exatamente. Né? Cavou cartão vermelho, isso aí Não, não só dá, vai né? piorar. Só vai piorar. Doutora Letícia, a É, palavra com a senhora. o Barreirinhas especificamente não falou sobre esse assunto, mas esse é um outro tema que a gente aqui em Brasília está acompanhando bem de perto, até porque foi numa entrevista ao UOL que o ministro Haddad trouxe esse assunto, né? Uhum. E falou que ia fazer a taxação desses sites também. Inclusive, essas duas propostas fazem parte desse pacote de arrecadação do Haddad, como você bem colocou. E esse é outro abacaxi que está na mão do governo, porque está tendo uma discussão sobre como vai ser essa taxação, se a gente vai taxar, se o governo vai taxar apenas o apostador, vai taxar a casa de aposta, ainda não está 100% definido, está tendo audiência pública, teve uma na semana passada no Congresso, na Câmara, mas estão definindo as últimas arestas em relação a isso. Agora, esse é de fato, exatamente este ponto que você colocou, é uma das principais preocupações do governo quando eles tratam sobre esse assunto. Porque, óbvio, não, uma coisa que nem essa operação de hoje, que já está contando ela no UOL em um nível mais avançado, com indícios, provas, tal, mas há muitas suspeitas de que isso esteja ocorrendo há muito tempo, às vezes até com participação de outros atores, assim, suspeitas que o governo não fala on the records, não está falando sobre isso nesse momento, mas existe. Então, até onde poderia ir com o avançar das investigações? E eles tratam isso como um assunto prioritário, porque a partir do momento que colocar a regra, tudo fica mais transparente, inclusive regra para pagar imposto, para as empresas pagarem impostos. E não tem como combater a corrupção dentro disso. É um desafio. Não, até Mas porque a lei obriga que as empresas tenham sede no exterior. Ou seja, você abre mão de qualquer mecanismo, inclusive se o cara for roubado, né? Se o apostador for roubado, não tem nem como reclamar. Vai reclamar para quem? Né? isso é um dos pontos que vai mudar. Esse é um dos pontos que eles apontam justamente como essencial para mudar nesse caso. As empresas têm que passar a ter sede no Brasil. Ela só vai poder ter a outorga e funcionar
se ela tiver sede no Brasil. Numa das conversas que eu tive, mais ou menos um mês atrás, eu ouvi que a expectativa, aí de novo, vem dentro das expectativas, talvez as projeções sejam um pouquinho animadoras demais, mas que eles estavam esperando pelo menos 70 empresas para se alinharem, que ao menos 70 empresas fossem no primeiro momento entrar nessa história, pagar outorga para funcionar. Só que às vezes há outras brechas que a gente também nem sabe, né? Que só vai vendo ao longo do quando a regra é colocada, quais outros caminhos surgem para escapar Sim. dela. Porque Ô tem Zé, uma coisa. ô Zé, mas Fala, antes do Kennedy. debate continuar, deixa eu só falar para o pessoal que a enquete está no ar aí do Bloco 1, o que o Haddad cedeu, o que ele ganhou no teto final do regime fiscal. Resposta do Toledo. Ele cedeu um piso e ganhou um teto e vai deixar o mercado feliz. Resposta do público. O Haddad vai ganhar quando esse texto for aprovado. No Congresso ele poderá ser alterado. E aí, a respeito do debate que a gente está tendo aqui com a Letícia, eu estava falando mais cedo da taxação lá das compras internacionais, a Maísa de Assis dá boa noite, Toledo e Kennedy, boa noite, Maísa, e ela diz, não concordo com a isenção, tem que cobrar mesmo. Vamos retomar a conversa com a doutora Letícia aí, Toledo. O ponto que eu tenho curiosidade de saber é como é que eles vão fazer para taxar. Você já falou que você não que eles próprios não sabem ainda se vão taxar o apostador ou se vão taxar a casa de apostas, como é que vai ser a taxação. A meu ver, tem que taxar os dois, por uma razão simples. Esse negócio de aposta esportiva, além de dar margem para acabar com o esporte, que é o que está acontecendo, os caras forçando escanteio, marcando pênalti que não precisa, porque as apostas são inacreditáveis, né? Não, o fulano vai tomar um cartão amarelo nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. Daí o cara vai lá e a chance disso acontecer é tão pequena que o prêmio que paga, eles chamam lá de odds, é enorme. E daí isso acontece em 3 jogos, na mesma rodada. Quer dizer, é sacanagem, não tem dúvida quanto a isso, né? Agora, Isso. além de ter esse problema de corromper o esporte, você tem um problema de lavagem de dinheiro. E é ficar mais um instrumento para você pegar dinheiro e lavar, né? Dinheiro de origem duvidosa. E o terceiro é que essas empresas, elas não são responsáveis, elas não ganham nada com essa corrupção no esporte, porque elas cobram uma taxa sobre o valor das. Quem ganha é quem o dinheiro que ele vai receber é do cara que perdeu, né? Eles só funcionam como uma espécie de caixa de compensação, mas cobram uma taxa para fazer isso. Então tem que pagar imposto sobre isso também, né? Você tem algum cheiro de como é que eles vão resolver essa questão? Qual que é a prioridade? Se é receber mais dinheiro ou se é moralizar? Então, é que uma coisa também as coisas ficam um pouquinho ligadas, né? Quando você consegue colocar uma regra ali para receber mais dinheiro, em tese, isso tudo na teoria, a gente vem num país que ainda não aplicou isso. Opa, cadê Acho o que som? Ô, Letícia, você tá? sumiu o som da Liga de Letícia novo. aí. Isso, pronto, voltei. Oi, meu som tinha En- sumido. É, É, voltou. em tese, a cobrança de impostos já deve tornar esse setor mais idôneo para o caso das empresas que não sejam idôneas, que não estamos dizendo que não são todas. Mas as empresas têm mais um ponto, né? Que elas vão começar a pagar um imposto e elas vão ter menos dinheiro para, por exemplo, patrocinar um time de futebol, patrocinar um time de vôlei. Enfim, há uma série de efeitos colaterais que a gente ainda está tentando entender como o tamanho deles, como eles vão ficar. É Zé, bem vamos para a lembrado síntese isso. aí. Eu acho que Vamos é para a síntese. acho que se não me engano, quase 20 times da Série A, todos os times têm um patrocinador, né? Parece que tem mais de 500 casas de apostas assim, funcionando, coisa de louco. Agora, numa O, economia saudável, todo mundo tem que pagar imposto. Então não tem jeito, né? Acho que a sim, gente tem que levar isso em conta, né? com certeza. Letícia, vamos lá fazer a síntese com você. Por que o governo recuou e manteve a isenção de compras até US$ 50? Erro de comunicação ou de conceito? Me parece de comunicação está claro agora, também estão discutindo o conceito, se vão aplicar ou não, né? Enfim, Eu errado concordo a que é comunicação. comunicação, você acha que é comunicação? É.
Eu acho que foi, mas eu não sei se também se comunicando de outra forma teria o resultado, porque as pessoas, ao ver, pelo que eu posso ver, assim, as pessoas não estão querendo mexer com isso, mas teve Letícia, um posso dar erro uma Pelo de que eu. sugestão? comunicação. Posso dar Hum. uma sugestão para você? Mas é. Que vai ficar na sua boca, então você tem que dizer se é assim mesmo ou se não é. Mas eu diria, sintetizaria pelo que você falou, o seguinte: o erro de comunicação foi tão grande que estragou o conceito. Olha, Que é isso, né? profundo. O Lula ficou bravo que deu problema de comunicação. Só que está dizendo não vale a pena comprar essa briga. Então, A ideia chega no podia ser conceito. boa, mas matou, né? Do jeito que foi É. comunicado, matou. Acho que é isso. Escolha suas batalhas, escolha É suas isso. Boa. guerras. Beleza. Pode ser essa Letícia. síntese sugerida pelo Toledo, então, Letícia? Pode. Então Tá tá bom, bom. valeu. Obrigado. Letícia, boa noite para você. Obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite.